Olá, meu nome é Évora, sou paciente oncológica no meu segundo tratamento de câncer de mama. A convite da Dani, estou aqui fazendo uma ocupação no canal Terminal, em especial nesse Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama, trazendo vários conteúdos especiais para vocês e espero que vocês gostem. Roda a vinheta! Veja que nenhum projeto, né, ele funciona se ele não for político, né? Por mais que a gente não queira falar de política, tudo na nossa vida gira em torno de algo político. Então, o Se Cuida Preta não poderia ser diferente, né? Ainda mais a gente falando de mulheres pretas. Exato. Então, tem esse recorte e tem esse ato político também. Somos seres políticos, né? Por natureza, apesar de que as pessoas querem negar, a gente está sempre negociando. Exatamente. Negociando. As pessoas falam, vocês politizam tudo. Não, gente, tudo é política. Tudo A é. saúde que você usa é política, o produto que você compra é político, é tudo político. É tudo A político. sua ideia de cidadania. Exatamente. E aí, como é que a gente não vai falar sobre isso? Tem que Como é que a falar. gente não vai enxergar isso? É necessário, né? Às vezes as pessoas acham que o que a gente fala são coisas tiradas da nossa cabeça, são abobrinhas, mas se a gente for olhar os dados, se a gente for olhar os dados, tudo comprova que as mulheres pretas são as que mais sofrem, né, em relação ao câncer de mama. Eu estava vendo uma live ontem e eles levantaram uma temática, foi até da doutora Ana Amélia, com outro mastologista, e eles levantaram uma temática muito interessante, né? A gente fala até durante o processo de descoberta do câncer de mama, o depois, mas também tem o antes, que é a questão da prevenção, que alimentação saudável, atividade física, né? Todas essas questões. E a população preta, ela também tem acesso a essas questões? A gente não está tendo nem dinheiro direito para comprar carne. O básico, né? O básico. Vai ter dinheiro para estar ali comprando certos tipos de alimentos que são importantes. Não. Para estar ali ativo no exercício físico, claro que tem certos tipos de exercício que necessariamente não precisa de, vamos dizer assim, ser pago, né? Se você quiser fazer uma caminhada. Mas se você quiser fazer algo específico, uma academia, ter uma orientação profissional, Exato. muitas vezes não tem essa grana para estar arcando, né? Essa vulnerabilidade que a gente fala, né? Porque a caminhada, né? E as senhoras, quando diz, as senhoras que são diagnosticadas negras, que estão ali muitas vezes trabalhando o tempo todo sem tempo, ela não está se exercitando, ela está no corre, né? No corre dela, sem poder se alimentar direito, muitas vezes passando do horário de se alimentar, preocupada com a alimentação da família, das bocas que estão ali. E aí, muitas vezes, acaba negligenciando a si mesma por conta disso, de toda essa estrutura que não favorece. Então, a gente tem que ver todos esses processos. E aí eu fico imaginando, uma amiga minha mandou sobre uma mulher, que não gravei o nome, que passou por uma cirurgia em 1855, acho que foi no Havaí, no Caribe, uma coisa dessa. Eu vou reler o texto, mas seria o primeiro registro de uma mastectomia, né? Era uma mulher com bens, né? Num período escravocrata ainda, e ela passa por uma mastectomia sem anestesia, né? E depois viveu ainda 21 anos. Ela teve o acesso médicos, né, e tal, narra como é que
estava a situação, mas não tinha anestesia para ela. Essa mulher que era uma mulher da elite. Então, Exato. imagine em 1855, e não era Brasil, né? Não era Brasil, mas aqui a América Central, em 1855, as que estavam, as indígenas e as africanas, ou descendentes já de africanos aqui, que tiveram a doença e não sabiam nem o que era, E morreram. e morreram. Sim. E essa mulher foi e ainda viveu 21 anos. Né? E aí eu estava vendo tudo, exemplo de superação, papapá. Só que eu vou lembrar do contexto. Eu tenho que lembrar do contexto e vou imaginar, imagine, e aí? E as outras situações, né? Tive uma tia-avó que era da mesma idade de minha mãe, e ela, uns 2 anos depois de minha mãe, ela veio a falecer. Só que ela tinha problemas mentais, Sim. e, né, a tia caçula de minha mãe, no caso, a irmã de minha avó, e ela não falava nada sobre as questões, sobre o que ela estava sentindo do corpo e tal. E aí o que ela fez? Ela, quando descobriram, quando levaram ela começou a se amuar pelo canto, quando levaram ela aqui para o hospital público, ela já estava em estágio final. Olha quanta problemática, São várias né? problemáticas, né? Porque aquela coisa, a falta de acesso, informação, que nem a relação da sua tia-avó. Antigamente as mulheres tinham isso, né? Tipo, elas ficavam na dela. Se elas tinham um problema de saúde, elas não expunham os problemas de saúde. Elas achavam que tinham que aguentar aquilo ali caladas, né? Então ficavam ali caladas. E que a falta de informação faz, né, já nessa época, e em 2021, a gente, mesmo com a internet, mesmo com tudo aí, a gente vê que muita coisa não chegam para as pessoas que precisam. Ontem eu estava vendo uma palestra da Oncoguia, que eu achei riquíssima, que eles abriram para os pacientes, e estava falando realmente justamente isso, e eles criaram agora, junto com o Oncoguia, um canal, acho que é Radar do Câncer, achei muito interessante, e eles colocaram os dados ontem, sobre os dados do câncer de mama até 2021, primeiro semestre, né? Dos impactos da pandemia, o que a pandemia causou no SUS, né? Eles mostrando tudo recorte de SUS, e a gente sabe muito bem quem é que utiliza o SUS, né? A massa, né? Que são mulheres pretas, tem as, né? De classe, né? De renda, não são de classe média alta nem de classe média. São mulheres realmente pobres, né? Em sua maioria. Sim, tem uma outra de classe média que utiliza o SUS, né? Mas que mostrou tudo ali nos dados que o número de biópsias caíram porque essas mulheres não foram atendidas pelo SUS, mais o impacto da pandemia, porque já tinha um problema já do atendimento em si, né? O SUS já tinha os seus problemas, né? E se agravou mais ainda. E pela primeira vez eles fizeram um recorte, que até um dos médicos, que eu até esqueci o nome, ele falou assim, eu acho que a gente demorou muito tempo para expor esses recortes da diferença. Ele falou assim, nos Estados Unidos isso já é visto, né? Recorte racial, As né? pesquisas que eu conheci primeiro foram dos Estados Unidos. Só conheço É, um aqui do Brasil, inclusive. E ele falou é. assim, eu acho que a gente demorou muito, ele falou ontem, o médico, para a gente expor esses dados aqui no Brasil, onde a maioria, né, é preta, das mulheres que utilizam dos serviços públicos é preta, e ver a diferença, né, a discrepância de dados que as mulheres pretas, quando chegam, né, na atenção terciária, que a gente chama, né, que já é a parte de oncologia e tal, para poder procurar algum tratamento, porque sentir um nódulo, aquela coisa toda, já está com câncer já avançado, em comparação às brancas que procuram pelo mesmo serviço. E pela primeira vez tem esse recorte lá nesse site. E assim, ele falou assim, a gente demorou muito para poder fazer essa divisão. Tem a parte econômica, mas também tem a parte racial, que as mulheres pretas realmente elas são
as mais negligenciadas aqui no Brasil, né? E eu fico feliz, assim, é triste, né? Que nem eu comentei com vocês ontem, é triste. A gente sabe, né? Que não é coisa da nossa cabeça, é triste a gente ver isso, mas ao mesmo tempo eu fico assim, sabe? Poxa, que legal, até que enfim eles estão começando, né, a não fechar mais os olhos Olha, para isso. Exatamente. minha oncologista, ela me mostrou umas pesquisas, uma dessas, ano passado, né, numa de nossas consultas, ela fez uma especialização, né, e faz vários cursos nos Estados Unidos. Aí ela vai lá para Nova York e faz tudo, só que o material está todo em inglês. Ela ficou de traduzir para mim, porque ela veio e trouxe para mim, olha, Rê, sobre essa questão do circuito da preta que eu vi que você está nesse projeto, e ela é uma mulher branca, e aí ela disse, tem esse material todo aqui, eu vou traduzir isso aos poucos, porque eu estou no mestrado, estou nisso e naquilo, para você ver. Mas lá nos Estados Unidos eles já estão fazendo esse recorte há muito tempo, Sim, amor. né? E tem a questão da questão da mutação genética, né? Que eu fiz e acabou dando a positividade. Ver essa questão do próprio BRCA 1 e 2, que tem muita incidência nas mulheres negras Sim, e mulheres latinas, como sim, eles classificaram, né? exato. Então, 40%, 60%, e homens tendo câncer de mama também dessas mulheres negras lá, né? Sim, Teve a questão, a gente viu a questão, né, o pai da Beyoncé, que teve um câncer de mama, né? exato. Então, eles já têm essa estrutura, essa preocupação, que é uma ação, né? Uma ação de política pública deles, e os estudos todos em cima disso. Ela mostrou vários gráficos de como é que está controlando depois da descoberta, do isolamento do BRCA 1 e 2 e de outras mutações também. Então, e a coisa andando rápido, porque isso começou em 2000, né? Esse isolamento. E aqui a gente ainda tem que falar, Tá a gente ainda engatinhando. tem que dizer que é menos de 10% que genético, né? Que todo mundo pode ter, que a gente não tem como controlar isso, como a Carol falou antes, Não. né? Não tem como controlar, né? Você tem pessoas que a mãe teve e ela vem ter. Só Sim. que o câncer é completamente diferente. A mãe foi triplo negativa, ela vem com HER2. Então, e que aí a medicina não diz que é genético nesse momento. Não. E a gente fica com a cabeça bugada, porque não tem realmente como a gente prevenir de fato, né? A questão da saúde, aí Pri estava falando sobre a questão de se exercitar, se alimentar bem. Então, muita gente vai olhar assim, poxa, fulaninha faz exercício físico, é esportista, assim, assado, se alimenta bem, teve. Quem de vocês aqui fizeram um exame de painel genético? Alguém de Eu vocês? fiz, o meu não deu nem BRCA1 nem 2. Mas você fez o Deu. painel completo ou fez só o... Não, eu fiz, inclusive, já tem algum tempo, já é bom até repetir, né? Porque já teve Sim, tanta evolução. Eu fiz é. logo no comecinho, em 2016. Então, Eu fiz já há muito tempo também. se Para passaram. BRCA1 e BRCA2 deu negativo. É sempre bom, assim, eu na primeira vez eu fiz, porque eu fiz meu primeiro tratamento pelo INCA, no Rio, então eu entrei no grupo de pesquisa clínica lá, porque o SUS não oferece isso para as mulheres. Isso é uma coisa também que ontem foi falado na palestra, da importância dos testes genéticos estarem inseridos no SUS, da mulher ter mais esse direito, né, para poder fazer esse rastreamento, que nem eu sou... Minha mãe faleceu de câncer, minhas duas tias maternas, irmãs da minha mãe, e uma prima minha teve câncer também, tudo materno, tudo mama, tudo mama. Só que a minha prima não faleceu do câncer, faleceu de outro problema, ela teve um problema cardiorrespiratório que eu acho que foi por causa do tratamento, né? Da quimioterapia, a gente fica, né, algumas sequelas.
Mas as outras, minha mãe e minhas tias, foram todas de câncer. E ninguém soube me responder até hoje qual foi o tipo de câncer que minha mãe teve. Isso é uma coisa que eu quero saber e eu ainda irei investigar. Isso ainda é minha meta de vida. Eu ainda irei investigar qual for o tipo da minha mãe e das minhas tias, até mesmo para poder traçar um perfil genético na minha família. Isso é uma coisa assim que eu tenho vontade, Évora, de fazer. Eu, como bióloga, como curiosa, eu tenho essa vontade de fazer. E isso foi questionado, porque a maioria das mulheres pretas são as que geralmente têm essa mutação, né? E tem um câncer de mama mais cedo, antes dos 40 anos. Então, e a gente não tem esse estudo, não tem essa coisa. E a gente ainda está engatinhando muito. No SUS mal oferece o tratamento em si legal, mal oferece a prevenção, né? Que é uma mamografia para uma mulher, né? Para ela fazer os exames dela, que dirá o teste genético, né? Eu tava, Pode falar, Carol. eu tava falando com meu irmão ontem, né? Que ele me ligou. Eu dei uma entrevista e ele fez assim: Você disse na entrevista que você foi o primeiro caso de câncer na família, mas e minha tia? Eu fiz. Eu não sei se minha tia teve câncer, ninguém sabe, na verdade, né? O que a gente sabe é que ela não tinha uma mama, mas ninguém sabe que ela, em nenhum momento ela falou. Isso é minha tia-avó, né, também. Sim. Que hoje minha tia-avó, se tivesse viva, sei lá, já tem o quê? 90 anos, enfim. Mas eu, inclusive, convivi com ela durante 15 anos de minha vida e eu nunca soube que ela não tinha nenhuma mama, sabe? Então era algo que era uma coisa muito secreta, né? Muito, como a gente diz aqui, por subterfúgio, e que ninguém podia ficar sabendo. Então eu digo que eu sou o primeiro caso de câncer na família porque eu não tenho certeza que o caso de minha tia foi câncer, sabe? Então, essas questões familiares, que minha tia é uma mulher preta também, né? Essas questões familiares que hoje em dia a gente já aborda, por exemplo, você na sua família teve mãe, teve tias, Rê também, então as filhas de Rê, por exemplo, já sabem que tem que ter uma regularidade diferente, que tem que fazer o estudo genético, sabe? Sim. Então, o que a gente vem fazendo hoje é justamente isso, né? É abrindo as informações e falando para mais mulheres pretas, trazendo essa informação que durante muito tempo ficou guardada, né? Recentemente eu vim saber que mulheres pretas têm mais probabilidade de desenvolver câncer de mama antes dos 40 do que mulheres brancas. Então, imagine a gente que tem um acesso à internet, acesso à informação. A gente não sabia dessa informação. Então, o restante das mulheres também estão aí sem essa informação, né? E é por isso que a gente precisa estar falando mesmo sobre isso. Gente, essa questão da informação, né, é tão importante que eu fui ver aquele caso, né, o caso super famoso da Jolie, e aí eu fiquei olhando, observei ali, parei, pronto, aquilo aconteceu. Eu só pensei assim, será que eu teria a coragem dela de fazer essa mastectomia preventiva, né? Se não vi nada, não teve nada, não vi nada, será que eu teria coragem? Né? E ela sempre fala que foi pelos filhos, né? E as pessoas achando um exagero, né? Exato. Eu fiquei, rapaz. E ela que é de ascendência indígena, Cherokee, a mãe dela, é filha de um homem branco com uma mulher indígena Cherokee norte-americana. Então, a ascendência, né? A tia teve, a mãe teve ovário, a mãe teve ovário e a tia teve mama, né? Que é a probabilidade também, tanto que eu fiz a cirurgia para extrair os ovários. E aí a gente não pensava nessa questão. E minha mãe fez a mastectomia apenas da mama que teve o problema e depois também tirou os ovários. Mas a gente ficava assim olhando e não tinha informação muito. E ela fez por particular, minha mãe teve acesso. Enquanto uma tia, irmã dela, foi pelo SUS, a outra também foi um tratamento federal, que era uma funcionária federal. Mas, e minha mãe também particular. Só que aquela coisa assim, sabe? Foi um pesar que
a gente ficava sem saber, não tinha essa discussão. E só fui rolar esse negócio da mutação genética depois que ela já tinha falecido, que ela faleceu em 98. Sim. Aí o que que acontece? Pasmem, eu vou fazer o mapeamento com orientação do mastologista e do oncologista. Vai, Renata, fazer. Quando chegou o resultado, é como se dissesse assim, eu já sabia que ia ser, né? Mas você não queria. Por que eu não queria? Porque eu tenho uma descendência. E aí, se tá ruim para mim, 50% também para elas. E aí aquilo fica tenso. Sim. Eu entrei numa crise de choro quando eu li o resultado, por causa delas. E aí lancei para minhas primas, né, também, e mandei para elas já tem uma que mora no Chile, já ficou de me dar um retorno, e as outras aqui. E minha irmã, que eu tenho duas, a depois de mim, que é 2 anos mais nova, mora na Espanha. E ela foi fazer lá, o tratamento é todo público, né? Todo, nada por questão privada. Ela foi, fez. Positivo, também tem a mutação. Só que engraçado, a gente estava numa pressão, ela fez a cirurgia anteontem do ovário. Ela tem que fazer, inclusive, a retirada das mamas. Está sendo acompanhada mensalmente, porque ela tem 43 anos e do tipo de câncer da gente pode surgir, de repente, o triplo negativo. Exato. E ela está numa pilha. Passou mal na hora da cirurgia, e a cirurgia era a mais simples. E eu não vou dizer isso a ela, estou falando agora aqui para vocês, né? Ela talvez não assista. O problema maior vai ser das mamas, no caso. Mais tempo e tal, e ela está levando assim na esportiva, né? Porque a gente leva, mas na hora do vucu-vucu do sul, ela ficou com susto, teve um problema, quase uma parada respiratória, de nervoso, Nervoso. de Só. pensar tudo isso, porque ela nunca fez uma cirurgia na vida dela. Os partos dela foram normais. Então, aos 43 anos, ela tem que enfrentar isso aí, esse processo, por causa de um mapeamento genético que deu uma mutação positiva. Né? E aí ela está naquela situação. E aí a gente está distante, fica naquela agonia, conversando, tentando ver. Uma mulher preta também, que está lá se cuidando, e ela reclama, brigou e disse que sofreu... a enfermeira foi rude, que não sei o quê. Todo esse processo. Então, a gente tem que enfrentar ainda isso. Estrangeira, preta, num local, né? Está tendo assistência governamental, sim, mas você vai encontrar sempre essas coisas, esse olhar do preconceito para você. Isso é né? verdade. Então, ela grita, ela fala, aí vai dizer assim, a barraqueira que está fazendo tanta coisa que aí a gente é acusada disso, né? A mulher preta, ela é barraqueira na hora do parto, ela é barraqueira na hora de lutar. Ou você é o extremo de ser taxada barraqueira ou a que aguenta tudo, né? Calada. É porque aquela coisa, né? A gente, quando fala, a gente grita, é barraqueira, porque quando a gente fala, ninguém escuta. Se a gente fala isso para os outros falam assim, menina, isso é coisa da tua cabeça, mimimi. Não, Isso. a gente sabe, quando a gente fala, a gente é subestimada. Mulher em si já é subestimada. A mulher preta é mais subestimada Mais ainda. Que nem com a mocinha, com a Leia, né, que até está no Se Cuida Preta, né? A Leia é linda com a história dela e uma história bem tensa também, que vocês vão ver. O médico chegar na cara dela e falar: eu sou um médico, você não sabe de nada. Ela, então quer dizer então que eu não conheço o meu corpo? Que ela falou para ele. Sabe, a gente é subestimada. E se a gente grita, a gente tem que gritar. Aí quando a gente grita, a gente é escandalosa, a gente é barraqueira. É difícil, é chato. É chato ter que gritar sempre. Meninas, desde já eu agradeço muito pelo tempo de vocês. Foi um bate-papo bem agradável. Queria muito ficar aqui a tarde toda, mas cada um tem o seu tempo, né? Um dia
um dia, quem sabe, quando essa pandemia acabar aí, eu já falei que eu vou para Salvador. A gente vai fazer, Venha. a gente vai fazer um encontrão, entendeu? Venha, Sentar, venha. papear muito, assim, né? Ter o contato, espero poder abraçar, sabe? Ter o contato mesmo, não mais à distância, né? Que eu torço para esse dia chegar e eu estou muito feliz e muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês e por tudo aqui, pelo carinho e de sempre que vocês têm comigo, desde o início. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o Oh, convite. Conte com a gente sempre. Estou falando aqui em nome do Se Cuida Preta, mas enquanto Carolina Magalhães também conte sempre comigo, que a gente possa ampliar essa rede, né? Como a gente tem feito, levando informação, falando sobre política sim, políticas públicas, falando sobre saúde da mulher preta, que a gente possa alcançar mais mulheres e cuidar de mais mulheres, né? Sim, com certeza. Pri, Rê, vocês querem falar alguma coisa? Agradecer, né, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E muito massa, né? A gente ter mais um espaço para estar falando sobre esse tema. E durante aqui o diálogo, eu me lembrei muito de uma frase, de uma citação que eu apresentei na faculdade, eu parafraseei ela para minha vida, né? De Hannah Arendt, que ela fala sobre conhecimentos que ficam presos, não são conhecimentos, são apenas palavras, né? Então, a gente precisa propagar essas informações, essas palavras, e meu desejo muito é continuar propagando com Segunda Preta essa mensagem, que venham também muitos resultados, né? Que não adianta também a gente só falar, a gente quer ver resultado em cima disso aí. E é isso, só agradecer e tamo junto. eu agradeço também, né, gente, o convite e agradeço a Carol também por ter pensado em mim para poder compor essa equipe que nós formamos, né? No Se Cuida. Para mim, dar essa voz, pesquisar, pensar nisso o tempo todo, quando a gente pensa, porque a gente fica pensando, não tem tempo de criar as coisas, né? A gente está até, puxa, eu vi isso aqui, aí que dá um Às texto, vezes a gente joga lá no grupo e uma hora vai sair aquilo ali, uma mas hora, aqui tá, poxa, gente, não podemos esquecer isso e tal. Mas a gente tem a nossa intenção de fazer, né? É um passo grande, é um passo gigante. E o número, né, de pessoas que estão sabendo do projeto já é grande, independente do número de seguidoras que o projeto tenha, né? O objetivo do projeto, há pessoas que não seguem, também até com esse sentimento de não pertencer àquele mundo oncológico e não quer pertencer. Tem uma série de coisas que faz, pessoa, não vou clicar nisso aqui não, que isso não tem nada a ver comigo, eu estou, né, escapando. Isso aí são as particularidades de cada um, né? Mas aí a gente tem que entender, mas que a gente quer continuar trabalhando, né? E indo para a prática, poxa, isso aí é sem dúvida uma verdade. A gente quer isso, e quer chegar a mais mulheres, né? Mulheres que não estão nessa inclusão digital e que a gente precisa conversar e elas precisam nos ver e a gente também aprender com elas, né? Aprender com cada uma. Então,
Eu só tenho que agradecer a vocês, as meninas, o companheirismo de Carol, de Pri, né? As nossas risadas, as nossas conversas, resenhas internas, as fofocas oncológicas. E a você também por esse convite, né? Por chamar o nosso projeto, né? Para poder dar essa visibilidade e a gente poder ter a chance de conversar, explicar mais um pouquinho. É importante, né? Que nem dizia minha tia, nosso né? Temos que nos aquimbolamento, né? Temos que aquilombar. É Meninas, resistência. resistência, exatamente. E já ser mulher preta, ainda mais nesse país, é ser resistência. Ainda mais com esse desgoverno. Enfim. Enfim, fora Bolsonaro. Fora. Fora para bem longe. Meninas, um beijo. Muito obrigada Tchau. por tudo e a gente continua. No que também precisarem também, estamos junto e muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, beijão. Beijo.